Bom dia, bom dia. Bom dia, meninos, meninas. Gente, estava gravando um bom dia a todos. Estava gravando uma aula anterior aqui. Nossa, o negócio estava difícil aqui, puxado para mim na tecnologia. Pedi desculpa para vocês, porque eu estou tentando arrumar um tempinho, mas já sabe que às vezes é de dia, varia de dia após dia, tem dia que está voando, tem dia que está, né, ok. O ok é o mais ou menos, né? E tem dia que está osso, né? Tem dia que está osso. E aí, Gabi? Deixa eu ver aquela chamadinha de leve, né? Quaresma. Eu não sei quem é o de mim. O de mim para todos. Sou eu. Ah, de mim para todos sou eu. Mas que engraçadinho, é. Ah, tá bom. Entendi. Nem eu tinha entendido, Gabi. É de mim para todos, Foi demais. Eu procurando. Quem é o de mim aqui no chat, né? Júlia, Gabi, Mari. Nem vou falar na Melissa, nem vou falar da Mari nessa aula, porque sabe como é que é, né? Falo da Mari é treta, né? Na verdade, já falei que amo todos vocês, tá certo? Né? Olha, já tá rolando, Então, só para detalhe, tá tudo ok, né? Estabilizou aí direitinho? Dá o ok que nós vamos para nossa apostilinha, né? Tudo certo. Valeu, Zé. Olha, nossa apostila está falando sobre som, né? Ah, vocês fizeram a prova ângulo, já não fizeram? Tá tudo ok? Quem fez, quem não fez, o que achou? Ou vai fazer ainda? Melissa vai fazer amanhã, teve gente que fez, Kleber. Ah, entendi. Vocês podem fazer por etapas, né? Ah, evolução, né? Ah, que bom. Uns vão fazer hoje, outros fizeram as. Bernardo fez as duas. Entendi. Bem, vamos lá, gente. Tá todo mundo aí, né? Já tá a audiência subindo, outros aí mexendo aí, sobe, entra, sai, né? Mas a nossa aula de hoje é aquela aula regular. Inclusive, eu vou ver o seguinte, dependendo da situação de amanhã, como é que for o andamento da aula, a gente combina uma outra coisa amanhã nas nossas aulas de laboratório, tá certo? A gente já fez isso nos anos anteriores, estava dando certo. A gente vê direitinho por questões das nossas apostilas, porque a gente está bem, né? O Pedro, ele pode sair daí, Pedro, estou te vendo, né? Também te amo. É. Aí sim, Pedrinho, tamo junto. Porque senão o pessoal começa a causar aqui, aí tu já sabe, né? Não é nem por minha causa, mas. Então, assim, nas aulas anteriores, pegou a apostila, pegou a apostila, tirar esses caras daqui, eu também, saindo, saí, pronto. Ondas sonoras, né? Da última vez que a gente conversou sobre as ondas sonoras, elas são ondas mecânicas,
Elas são ondas mecânicas, precisam de um meio de propagação. Aí nós vimos a velocidade de propagação do som nos diferentes meios, percebeu que alguns meios são campeões, né? A campeão, olha lá, a água salgada tem lá em metros por segundo, viu? Na água salgada, a propagação é de 1.533 metros. A gente fez lá aquela conversão, falei para vocês dividirem por 3,6. Falei para vocês dividirem por 3,6. E aí foi uma velocidade absurda no alumínio e no aço, né? Só para a gente relembrar o que aconteceu semana passada. E no aço. Ah, na verdade, gente, semana passada não teve aula, né? Agora que é verdade. Semana passada não teve aula da gente. Foi feriado. É por isso que eu falei, ué. Quando eu olhei aqui, agora que semana passada foi feriado para nós, não é isso? Foi por isso que eu falei, ué, tá faltando alguma coisa, mas teve aula de laboratório. Teve aula de laboratório. Então, nós falamos isso na semana retrasada, né? Que o som são ondas mecânicas, né? Que o som são ondas mecânicas, precisam de um meio de propagação e seus diferentes meios, correto? Fizemos a atividade do relâmpago, né? Que aí você vê lá a descarga elétrica e depois de um certo tempo você ouve, né, o som desse relâmpago por questões físicas, né? Por exemplo, nesse caso a luz se propaga muito mais rápido do que o som, tá? Tanto é que eu já falei para vocês que a gente às vezes assiste algumas coisas e ficam fora de sintonia, ou você está fazendo um comentário ao vivo, lá online, você está falando com a pessoa, o som sai primeiro e a imagem vem depois, fica aquele tipo um delay, né? É um atraso em inglês, tá certo? No nosso caso aqui, até porque a internet resolveu dar uma estabilizada agora, tá tudo ok. Tá? Então, no nosso caso das ondas, o raio, né? O relâmpago emite lá a luz e depois de certo tempo, né? O que é isso aí do... O que o John tá falando? Sobre o que, John? Não tô viajando no que tu tá falando. Ah, tá, entendi. A do delay. Ah, tá. Entendi. Pensei que era do trovão lá. Na verdade, eu também tenho. Quando eu tô assistindo alguma coisa, começa a dar aquelas travadas, né? Principalmente via internet, que agora nós estamos trabalhando praticamente tanto aqui quanto no outro setor, eu estou trabalhando via online. Então a pessoa faz a pergunta para mim, depois eu faço a pergunta para ela, depois de 2, 3 minutos que eu fiz a pergunta, é que ela a 8 responde. Então, assim, voltando ao nosso assunto principal, ondas sonoras precisam de um meio de propagação e agora nós temos uma nova situação para trabalhar, né? A reverberação, eco e absorção sonora. Você já, o textinho é rapidinho, a gente está acompanhando, você já percebeu que os sons produzidos em uma sala de aula vazia, não acarpetada, sem cortinas, são escutados de uma forma diferente quando a mesma sala está repleta de alunos? Sim, a gente já fez um comentário sobre isso, né? Na verdade, a primeira foto aqui, a sala está vazia. Na segunda, os alunos. Cada aluno vai absorver o som emitido pela professora ou por alguém que está falando lá na frente ou do seu lado de maneira diferente.
Isso vai depender de um efeito sonoro chamado reverberação, né? Essa é a 15. É. Olha lá o engraçadinho. Essa apostila 1 é a 2, né? É a 15. É a 1, página 497. A gente não chegou a terminar a 1, até porque teve feriado. Não fala assim, tá apenas tirando uma dúvida. Tá certo? Mas eu, como sou o engraçadinho, né? Depois a gente resolve, tá? Porque a semana passada a gente teve feriado, lembra? Por isso é uma aula a menos, correto? Então, por isso que eu falei para vocês que amanhã talvez nós temos uma aula em caráter especial para a gente tirar essa defasagem, tá? Então vamos continuar a história. Assim, o que que acontece? Olha lá que imagem legal. Quando a sala está vazia, nós escutamos o som emitido de forma mais prolongada, o que não acontece com a sala repleta de alunos. Isso tem um porquê. Esse porquê, gente, esse fenômeno é chamado de reverberação, né? A presença dos alunos, lá o carpete, a cortina, são materiais fonoabsorventes. É isso. Aqui na sala, por exemplo, eu estou assistindo televisão e tem uma parede do lado que é a cozinha. Quando a televisão está ligada, a minha esposa fala, Sandra, não sei o quê, quer almoçar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E daqui a pouco ela vem, caramba, tu não está me ouvindo? Aí eu falei, na verdade não estou, porque o reflexo do som na sala é diferente e depois ele ainda vai para a cozinha. Só que aí eu estou lidando com duas situações. O som da televisão em si, correto? Eu até ouço o que ela está falando, mas não entendo direito. O som da televisão em si, tá? E as paredes, né? Ou seja, quando eu vou responder, ou vou ter que falar mais alto para que se haja, né, um equilíbrio entre a minha fala e quem está ouvindo, ou, no caso, eu tenho que me levantar e ir até lá, ou senão tomar um puxão de orelha porque eu não ouvi, tá? Tem, às vezes está muito silêncio em casa e eu estou assistindo o jornal, cara, parece que eu consigo ouvir totalmente da cozinha. Por quê? Porque não tem ninguém em casa e a sala está fechada. Então a reverberação é muito melhor, a acústica é muito melhor. Tá? Cheguei a ponto até de eu abaixar a televisão, porque eu estou ouvindo perfeitamente. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no chat, o que houve aqui. Crianças Felizes, o chat eu já falei para vocês que é o seguinte. O que vocês estão falando aqui? Sobre o Grand Canyon lá, os lugares. Na verdade, você não tem movimentação, né? No Grand Canyon. A parede é bem separada. Eu já vi um filme relacionado a isso, o pessoal grita, né? E vai se propagando. Isso a gente vai falar daqui a pouco lá, do eco, tá certo? A gente vai falar do eco, tá? Então, continua. Então, assim, olha isso. A reverberação faz com que a sala vazia, né, o som se propague com a melhor qualidade. Com a sala mais cheia, claro, que nem eu falei para vocês, cada aluno vai ser um receptor. Ele vai acabar absorvendo a onda sonora e cada um entende do jeito diferente. Às vezes eu estou falando baixo, a pessoa está falando comigo, está entendendo muito bem, principalmente na hora da chamada. Às vezes eu estou falando, estou gritando e a pessoa está falando, tá? Porque vocês não estou dizendo todos, né? Mas nunca vi. Vocês estão conversando entre si, mas um está do lado do outro e está gritando. Isso que eu não entendo. Eu falo, gente, vocês estão um do lado do outro. Por quê? Porque, na verdade, tem gente do lado de vocês também gritando, e fica aquela panaceia, né? Tu não consegue entender o que está acontecendo, aí tu está fazendo a chamada, quando eu estou no número 25, o número 3 fala assim, eu estou aqui. Então, por quê? Por conta da reverberação, tá? Parece até que é uma piadinha, mas é bem chato.
E a gente às vezes tem que levantar a mão. Claro que a gente tem que ter técnicas para isso. Técnicas para isso. Né? Mas pensa, se tiver todo mundo falando ao mesmo tempo, quando você olha assim, parece que você está num mundo paralelo, tá? É por conta da reverberação, tá certo? Então tá aqui, ó. A reverberação ocorre porque o sistema auditivo humano não distingue dois sons em um intervalo menor que 1/10 de segundo. Está explicado. O ouvido humano, em 1/10 de segundo, ele não consegue distinguir dois tipos de som. É um lapso de tempo muito grande. Ou seja, se tu falou, emitiu alguma coisa, uma onda sonora, outro emitiu outra coisa, às vezes você consegue captar, às vezes não, você fala, aí fica aquela, oi, parece operador de telefone. Oi, né? Então, assim, por quê? Porque em salas não muito amplas, os sons, eles são refletidos. Por isso que eu te falei que é um reflexo sonoro. Por isso vai a pergunta aí, né? A pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Como é que é o sistema de áudio? Como é que vocês avaliam o sistema de áudio de antes, quando eu estava com aquele microfone na cabeça lá, o antigo, com a minha fala de agora? Ela melhorou? Ela piorou? Está muito alta? Não está? Como é que vocês analisam, já que a aula é de sistema sonoro, a aula de ondas sonoras? Por isso a pergunta é coerente à nossa aula, tá? Então, o Kleber falou que melhorou, né? Alguém mais aí opina sobre isso? Porque eu posso falar uma coisa para vocês, um pouco mais alto, até melhor, né? Porque, na verdade, o equipamento que eu estou usando, ele tem sensibilidade muito maior do que o equipamento que eu tinha, né? Do equipamento que eu tinha. Então, ficou bem melhor mesmo. Obrigado, gente, pela opinião, que era um equipamento que era comprometido. Nesse caso, eu não estou usando nem nada de recurso, não. É o microfone do notebook, que fiz umas melhorias, né? O microfone do notebook, até por questões de adaptação de aula, eu estava usando o computador grande. Então tinha aquela fiação toda, o fone de ouvido lá, o headset, ele era mais comprometido, né? Era pouco sensível à minha fala e chegava uma hora que eu estava até gritando, não percebia. Parecia que eu estava em aula normal com uma sala cheia e o pessoal bagunçando. Agora, eu nem estou falando tão alto, né? Nem estou falando tão alto, eu estou falando assim num tom bem agradável. Por quê? A sensibilidade do microfone. Inclusive, a sala está bem isolada, né? O vizinho lá estava quebrando a parede, tá? Não estava não, né? Está ainda batendo na parede, né? Um pouco de atraso. O Pedro está perguntando da chamada, gente. A chamada eu faço aquela quando vocês entram, né? O Pedro está aqui, mas eu vou acompanhando, tá certo? As nossas chamadas, porque a gente não está tendo problema com isso. Até porque nós estamos em caráter especial, viu, Pedrinho? Eu sei que todas as aulas você está comigo, né? Não me lembro. A única aula que você faltou foi semana passada, tá lembrado? A aula semana passada você faltou. Tá? Se você estiver me ouvindo aí, semana passada você faltou e eu também, né? Porque semana passada foi feriado, né? Não tem. Não, eu sei que é o Pedro Henrique. Tá aqui, ó. Tá? Não, semana passada todo mundo faltou, Gabi, porque foi feriado. Alô? Bem, enfim, vamos continuar. Até vocês descobrirem aí que a piada foi a piada de Faustão, né? Aquela piada de Faustão que ninguém dá risada, todo mundo faltou semana passada, tá certo? Então, assim, continua. Viram lá que a reverberação é problemática na história do ser humano pelo seguinte: o jeito que a gente ouve, né? Não dá para
Não, vou continuar, senão vocês não me deixam dar aula. O que acontece? Já em locais mais amplos e com poucos objetos, o efeito é diferente. Ou seja, nessas condições, se você produz um som grita eco, por exemplo, olha lá, John, a história que estavam comentando. Grita eco, por exemplo, o som emitido após refletir em um anteparo demora mais de 1/10 de segundo para retornar à sua orelha, fazendo que você escute 2 vezes ou mais num lugar bem amplo, ou seja, no caso eco, aí você fala eco, aí eco, eco, tá? Porque a distância, né, e o tempo percorrido pela nossa sala, tá? Pela nossa sala, ou no caso aqui o menino, olha aqui na atividade, vamos dar uma olhadinha. No menino da atividade aqui, você está vendo que é como se fosse uma quadra de futsal e ele gritou para a parede está vazio. Né? Gritou para a parede está vazio, a distância, olha lá, que o som percorre, atinge a parede e depois volta. É bem maior que 1/10 de segundo, correto? Bem maior que 1/10 de segundo. Eu acredito que essas aulas que a gente está tendo aí de som, né? Essas aulas que a gente está tendo de som, ah, elas estão bem fáceis de entender. Mesmo à distância, assim, a gente consegue perceber que vocês estão bem participativos, as aulas estão bem fáceis da gente trabalhar, que vocês sabem que é uma dificuldade na aula remota, é você fazer resolução de exercício, tá? Inclusive, nós fizemos resolução de exercício com a participação de vocês na aula anterior, né, que faz uns 15 dias que a gente não se vê aqui, por conta do feriado. Nessa aula, né? E, na verdade, olha lá, o professor, como o som for, ah, tem como o som voltar mais forte? Na verdade, vai depender do anteparo, tá? Em alguns anteparos, o som é até absorvido. Essa questão foi boa. Eu fui algum tempo atrás, eu fui numa quadra de uma escola de samba lá no Rio de Janeiro. E quando a gente entrou, que eu olhei para o teto estava repleto de espuma. Né? Aí eu falei, aí me perguntaram, para que são essas espumas no teto? Eu falei, na verdade, é para absorver o máximo possível de som. Imagina uma escola, num ensaio de escola de samba, né? O máximo possível do som para não incomodar a vizinhança. É claro, a vizinhança vai escutar, né, alguma coisa assim, isso é fato, até por conta das paredes. Mas quando você estava na frente da escola de samba, você percebia que o barulho era um barulho de um som bem baixo, e tinha algumas portas que isolavam o som. Mas quando você abria a porta principal, que a bateria estava tocando, tu ficava era ensurdecedor, tu ficava até, nossa, caramba, que diferença, por questões acústicas. Então, a força do som vai depender da proteção, né? Se tiver pouca proteção, por exemplo, nada que vai abafar, o som vai ser muito mais forte, tá certo? Boa pergunta, gostei dessa. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Né? Ah, meu filho, nem me fala, ô Gabi, nem me fala, né? Igual a parede da escola. É porque, na verdade, gente, a parede da escola, essa escola que a gente trabalha, vocês sabem que tem, não sei se aquela parede ela é feita de drywall, tá? Que é aquela camada mais fina, tá? Não sei se dá até para verificar depois se ela é feita de drywall, mas a gente percebe que se ficar todo mundo quieto e uma outra sala estiver fazendo barulho, a tia vem de lá de quase 3, 4 metros depois e consegue detectar qual é a sala que está fazendo mais barulho, por questões de acústica mesmo. Então, dependendo do material da parede, né, o barulho incomoda mesmo. Né? Olha lá, a Gabi está falando ó, que não é de concreto, por isso as outras salas ficam super altas. É feita disso mesmo, Gabi, de drywall. Então, se for de drywall, que é uma mistura de gesso lá, né, com outros componentes, então, minha filha, não tem jeito. Até que se resolva a acústica dela,
Né? Tem que se tomar cuidado se a gente fala muito alto. Tanto é que quando eu falo para vocês, ei, não fala muito alto, porque na verdade a minha voz, para atender até a última pessoa que está lá, imagina, se a gente está tendo uma aula silenciosa, minha sala vai acabar com tudo, né? Principalmente em dia de prova. Que é isso que eu falo assim, tá vendo? Ó, como é legal você fazer prova, bagunçar no dia de prova de uma outra sala e querer ficar que a outra sala fique em silêncio quando você está fazendo prova, por conta da reverberação, tá certo? Então, nós temos aqui, gente, uma atividade, tá? Nós temos uma atividade para não deixar passar em branco a nossa aula, tá sucesso, né? A atividade diz o seguinte: digamos que você tenha ido até a quadra de esportes da sua escola e fique de frente a uma grande parede. Qual deve ser a distância D entre você e a parede para que você consiga escutar um eco da sua própria voz e não uma reverberação? Ó, lembrando sempre que ele deixou aqui para nós, ó, dados, olha lá, dados, velocidade do som no ar, olha lá, tá vendo? Velocidade no som no ar igual a 340 metros por segundo. Então vamos pensar, ele não me deu a distância, né? É o que ele quer saber. Agora vamos pensar uma coisa. Se eu for olhar aqui para esse menininho, né? Ou tá falando você, fazer a simulação, dá uma olhada. Ele emite o som ele vai, se choca com a parede e ele volta. Quando ele volta, vamos pensar assim: o som emitido nós vamos chamar de D, não é isso? Que é a distância, a primeira distância. E o retorno, hein? O retorno, gente, vamos chamar de 2D. Como assim 2D, professor? Porque o som ele vai, olha lá, o som ele vai, se choca com a parede e depois o som volta. Então, D na primeira, né? E D na segunda, ou seja, não são duas distâncias, ou eu estou errado? Não são duas distâncias percorridas pelo som? No caso, sim, né? Seria a distância de ida, correto? A distância de ida, isso, D2, né? O 2D, tá certo? Tá? A distância 2, muito bem, gente. É isso mesmo, né? Ação e reação. E olha lá, Kleber, tipo a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Só que aí, no nosso caso, nós estamos trabalhando com a onda sonora, e aí é a distância, né? O som, na verdade, está reagindo sim. Se ele está voltando para o seu ouvido, ele está reagindo, tá? Então, a gente pode chamar essa distância aqui, gente, de 2D, correto? Então, o que nós precisamos na história para descobrir a distância? A gente precisa de uma equação, tá? Eu vou tirar um pouquinho dessa tela aqui e vou tentar colocar aqui num exercício que eu mostro, olha lá, deixa eu ver se eu acho aqui para compartilhar. Ó, eu separei aqui para vocês. Olha isso. 2D, né? 2D. Olha lá, o que é o 2D? Vai e volta, não é isso? A distância que eu quero, né? Duas vezes a distância vai ser igual ao quê? A velocidade do som no ar vezes o tempo de eco. Qual é o tempo de eco que a gente viu? Que a gente lembra? 0,1, né? Ou seja, 1/10 de segundo. Então, como é que eu faria? 2D, deixa eu ver se eu consigo estabelecer, já aumenta a tela para vocês. 2D igual 2D igual qual a velocidade do som no ar? 340 metros. Que engraçado, um lado ficou maior, outro ficou menor, mas eu já vou corrigir isso aqui. Eu vou usar a minha tecnologia. Cadê o 14 nessa vida? Não rolou. Já sei por que não rolou. Espera aí. Aham, tá ótimo. Sou um gênio. Muito obrigado, crianças. Vamos continuar. Mentira, né? Vezes. Qual é o tempo de eco lá que o ouvido humano consegue estabelecer essa relação? 0,1. Correto?
0,1. Então, vamos fazer o seguinte. Multiplica para mim aí 340, dá licença, 340 vezes 0,1. Então, 2D é igual a... Multiplica para mim aí, 340, não pode errar não, hein? Estamos multiplicando... Opa! Olha lá, Gabriel. 34, olha o povo bom. 34, é isso? Né? 340 dividido por 0,1. Então, vou colocar aqui 34, não é? 34. Embaixo, vamos pensar uma coisa. O 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Não é isso, gente? O 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, aí eu vou saber a distância, tá? Então, por exemplo, a distância que eu tenho que estar, né? Que a pessoa tem que estar para ouvir lá o próprio, né? O som, esse D maiúsculo, né? Que medo. A distância vai ser 34. Eu vou colocar uma barrinha de divisão, tá? Dividido por 2, tá? Então, 34 dividido por 2, a distância tem que ser igual a 17... Aqui, achei. 17 metros.com.br. Difícil o exercício, gente? O que vocês acharam? Achei fácil, hein? Achei tranquilo, né? Então, numa quadra vazia lá, a pessoa dá um grito lá para ela saber qual é a distância que ela tem que estar. Achei tranquilo, né? Tem que estar a 17 metros, porque, na verdade, o som ele se propaga com uma distância e ele volta para o seu ouvido, num intervalo de tempo lá de 1/10 de segundo, correto? Por isso, nós conseguimos aí estabelecer aí uma distância aproximada do quanto essa pessoa tem que estar para ela ouvir a própria voz, tá certo? Então, nossa aula parece que voa, né? Eu acho aí, acho que é uma aula bem legal da gente estar tratando mesmo à distância, assim, remota, né? Com a apostila, porque parece que essa parte, ela é bem mais tranquila, muito mais dia a dia do que aquela parte teórica, que tem muita, é muito densa em textos e não em aplicação, tá certo? Então, crianças felizes, quero agradecer aí a vocês mais uma vez a participação de todos, tá? Amanhã a gente vai ver se a gente continua, tá? Até para pegar o gancho, né, das nossas aulas. Aí amanhã eu converso com vocês direitinho aqui no online, tá? No remoto da gente, e a gente combina, tá? Então, cadê aqui, né? Aquele famoso, né? Estão me dando tchau aí, ó. Conhece, né? Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos e a gente se fala na próxima aula, tá? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.